O cosmos sempre acenou para a humanidade. Desde que nossos ancestrais olharam para o céu noturno pela primeira vez, ansiamos por desvendar seus mistérios. Por 3 décadas, tive o imenso privilégio de fazer parte desse grande esforço. Minha jornada com a NASA começou com uma faísca, uma admiração infantil que floresceu em uma paixão para toda a vida. Testemunhar a Estação Espacial Internacional ganhar vida, peça por peça, me encheu de um imenso orgulho. A estação, um testemunho da engenhosidade e colaboração humana, tem sido nosso farol no cosmos, um símbolo de unidade e nosso desejo inabalável de explorar. Dediquei minha vida a esse esforço, colocando meu coração e alma em cada projeto, cada lançamento, cada pequeno passo em direção ao desconhecido. A ISS não era apenas uma máquina. Era uma personificação de nossos sonhos coletivos, um testemunho do que podemos alcançar quando buscamos as estrelas juntos. Durante anos, os corredores da NASA vibraram com uma energia contagiante, um senso de propósito compartilhado que nos unia. Éramos exploradores, pioneiros traçando o curso do destino humano entre as estrelas. Mas isso foi antes dos sussurros começarem, antes das sombras caírem sobre nossos outrora brilhantes corredores. O anúncio veio como um choque. O descomissionamento da ISS, nossa maior conquista, pareceu um soco no estômago. A razão oficial, restrições orçamentárias e uma mudança de foco para a exploração do espaço profundo pouco fez para reprimir a inquietação que começou a permear a agência. Houve uma mudança, palpável, porém intangível, na atmosfera. A energia outrora vibrante diminuiu, substituída por um silêncio pesado, pontuado apenas por sussurros abafados e olhares furtivos. Parecia que um vento frio havia varrido os corredores, deixando para trás um frio inquietante. Então vieram os homens de terno preto. Eles chegaram em silêncio, sua presença irradiando um ar de autoridade que exigia atenção e obediência. Nenhuma apresentação oficial foi feita, nenhuma explicação dada. Eles estavam simplesmente lá, observando, escrutinando, sua presença lançando longas sombras pela agência. A comunicação aberta que caracterizava a NASA, a livre troca de ideias e informações, havia desaparecido, substituída por um segredo sufocante. As portas eram mantidas fechadas, as conversas silenciosas. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida, separando-nos, isolando-nos. Minha vez chegou em uma terça-feira. Lembro-me do dia vividamente, da maneira como as luzes fluorescentes pareciam zumbir com uma intensidade não natural, lançando tudo em um brilho pálido e doentio. 2 agentes, seus rostos gravados com uma neutralidade inquietante, me escoltaram até uma sala indefinida. O interrogatório, se é que se pode chamar assim, foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. As perguntas eram bizarras, sem sentido, variando de perguntas sobre minha cor favorita à minha opinião sobre os padrões migratórios dos gansos canadenses. Uma pergunta em particular me deu um arrepio na espinha. "O que o senhor pensa da cor verde, doutor?" perguntou o agente, sua voz desprovida de inflexão. "Verde?" gaguejei, surpreso com a pergunta aparentemente inócua. "Por que verde?" O agente apenas ofereceu um sorriso fino, seus olhos frios e calculistas. Enquanto eu respondia, não pude deixar de notar sua gravata, uma seda preta lisa que parecia brilhar e mudar, momentaneamente assumindo um tom esmeralda profundo. Pisquei, atribuindo isso à luz fluorescente bruxuleante, mas a imagem, fugaz como era, permaneceu gravada em minha memória. Antes que eu pudesse me aprofundar na peculiaridade de sua gravata, o outro agente, que havia permanecido perturbadoramente silencioso durante todo o tempo, deu um passo à frente. "Obrigado pelo seu tempo, doutor", disse ele, sua voz suave, quase ensaiada. "Agora, com licença, uma formalidade." Ele tirou um termômetro de sua maleta,
uma expressão perplexa em seu rosto. Só preciso verificar sua temperatura. Minha temperatura? Questionei, perplexo. Mas eu já fui escaneado na entrada. Ele apenas ofereceu um aceno de cabeça curto, um brilho inquietante em seus olhos. Procedimento, doutor. A notícia se espalhou como fogo pela agência. Todos, ao que parecia, haviam sido submetidos ao mesmo questionamento bizarro, a mesma verificação de temperatura inquietante. Os agentes não ofereceram explicações, seus motivos envoltos em segredo. Sussurros se transformaram em conversas silenciosas, alimentadas pelo medo e pela incerteza. Teorias, cada uma mais estranha que a anterior, começaram a circular. Estávamos sendo testados? Avaliados para algum propósito desconhecido? Ou havia algo mais sinistro em jogo? O medo, como um vírus, começou a nos infectar, espalhando-se pelas fileiras, envenenando o próprio núcleo de nossa comunidade outrora unida. A confiança erodiu, substituída por suspeita e paranoia. Não éramos mais uma equipe, mas indivíduos, isolados e com medo. Quanto mais eu pensava sobre a entrevista, mais perturbado eu ficava. As perguntas dos agentes, embora aparentemente aleatórias, pareciam centrar-se em um tema comum, a ISS. Suas perguntas sobre meu trabalho na estação, minhas interações com os astronautas, meu conhecimento de seus sistemas, estavam todas veladas sob camadas de perguntas aparentemente não relacionadas. Mas o subtexto era claro. Eles estavam procurando por algo, mas o quê? Impulsionado por uma crescente sensação de inquietação, comecei a cavar mais fundo, a buscar respostas que pareciam escapar ao alcance da razão. O que descobri foi uma teia de inconsistências, meias-verdades e mentiras descaradas que me congelaram até a alma. Os desaparecimentos começaram sutilmente. Um colega, Dr. Chen, um engenheiro brilhante que dedicou anos de sua vida ao programa da ISS, não apareceu para trabalhar. Sua ausência, embora incomum, foi inicialmente atribuída a motivos pessoais. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a verdade se tornou impossível de ignorar. O Dr. Chen havia sumido. Seu telefone ia direto para a caixa postal, seus e-mails sem resposta. Seu apartamento, quando a polícia finalmente conseguiu entrar, estava estranhamente impecável, como se congelado no tempo desde o momento em que ele havia saído pela última vez. Um por um, outros desapareceram. Engenheiros experientes, astronautas experientes, mentes brilhantes que dedicaram suas vidas à exploração espacial, desapareceram sem deixar rastros. Seus desaparecimentos, embora envoltos em segredo oficial, seguiram um padrão assustador. Cada um deles, descobri, havia estado envolvido no programa da ISS, havia de alguma forma contribuído para sua construção, sua operação, seu sucesso contínuo. Era como se alguém, ou algo, estivesse sistematicamente silenciando qualquer pessoa com conhecimento íntimo da estação. O medo se transformou em pavor quando percebi a gravidade da situação. Não estávamos lidando apenas com alguns desaparecimentos isolados. Era uma purga, um esforço calculado para apagar qualquer vestígio de conhecimento, qualquer ameaça potencial. Seção 6. O peso do silêncio. A cada dia que passava, a pressão aumentava. O peso do silêncio, das verdades não ditas, me oprimia, ameaçando esmagar a pouca esperança que me restava. Os agentes estavam por toda parte, sua presença um lembrete constante das forças invisíveis em jogo. Boatos se espalhavam como fogo pela agência, conversas sussurradas em corredores escuros, olhares furtivos trocados sobre telas de computador piscantes. A verdade, escondida sob camadas de segredo oficial, era uma perspectiva aterradora. A ISS, nosso farol de esperança, estava no centro de uma conspiração que se estendia muito além das paredes da NASA.
continuei minha investigação, impulsionado por uma necessidade de respostas, uma esperança desesperada de que eu pudesse de alguma forma dar sentido ao caos que nos havia engolfado. Passei noites sem dormir debruçado sobre relatórios, cruzando dados, tentando desesperadamente conectar os pontos. Quanto mais eu aprendia, mais eu percebia a terrível verdade: não estávamos no controle. A ISS, nossa criação, havia se tornado algo diferente, algo desconhecido, algo potencialmente perigoso. E nós, as próprias pessoas que a trouxeram à existência, éramos considerados um risco. Seção 7. Uma despedida dos céus. O anúncio público não foi uma surpresa. O descomissionamento da ISS, apresentado como um passo necessário para uma nova era de exploração espacial, foi recebido com uma mistura de tristeza e aceitação pelo mundo. Mas por trás da narrativa cuidadosamente elaborada, eu vi a verdade. A ISS não estava sendo descomissionada, estava sendo abandonada. Nossa criação, nosso legado, estava sendo deixada à deriva silenciosamente na vasta extensão do espaço, um túmulo orbitando a Terra. Assisti à cerimônia de despedida com o coração pesado, os sorrisos forçados dos astronautas pouco fazendo para mascarar o medo em seus olhos. Eles sabiam, como eu, que não estavam voltando. A ISS não era mais um símbolo de esperança, mas um lembrete de nossa própria mortalidade, nossa insignificância diante do vasto desconhecido cósmico. A história oficial, uma narrativa cuidadosamente construída de progresso e exploração, soou vazia em meus ouvidos. A verdade, eu sabia, era muito mais sinistra, muito mais aterradora. Mas a verdade era uma coisa perigosa de se possuir, especialmente em um mundo onde as sombras sussurravam e os segredos tinham o poder de silenciar. Seção 8. O abismo retribui o olhar. O sono não oferecia escape, apenas sonhos fragmentados assombrados por imagens da ISS, seu exterior elegante agora marcado por uma substância estranha e preta, que parecia se contorcer e pulsar com uma energia não natural. O abismo, ao que parecia, estava retribuindo o olhar, e nós éramos apenas formigas presas em seu olhar fixo. O peso do meu conhecimento, um fardo pesado compartilhado por poucos, me pressionava, ameaçando me consumir inteiramente. Mas eu tinha que continuar, encontrar uma maneira de expor a verdade, alertar o mundo sobre o perigo à espreita lá em cima. Mas em quem eu poderia confiar? Quem acreditaria nos delírios de um homem assombrado por sombras e sussurros? Os agentes estavam por toda parte, sua presença um lembrete constante de que eu estava andando na corda bamba, a um passo do oblívio. O medo, um companheiro constante, corroía as bordas da minha sanidade. Mas o medo, eu sabia, era um luxo que eu não podia me dar. O destino da humanidade, eu estava convencido, estava em jogo, e eu era um dos poucos que podiam mudar a balança. Seção 9. Para onde vamos agora? Hoje, enquanto estou sentado aqui, escrevendo estas palavras, a ISS continua sua jornada silenciosa ao redor do nosso planeta. Um farol de esperança para alguns, um prenúncio de desgraça para outros. A verdade, suspeito, está em algum lugar no meio, envolta em camadas de segredo e engano. Os agentes ainda estão lá fora, sua presença, um lembrete constante das forças em jogo. Mas eu não serei silenciado. Continuarei a buscar respostas, a expor a verdade, custe o que custar. O cosmos, antes uma fonte de maravilha e inspiração, agora me enche de uma sensação de pressentimento. Nós nos aventuramos no desconhecido e, ao fazê-lo, despertamos algo antigo, algo poderoso, algo que podemos não ser capazes de controlar. Para onde vamos agora? A resposta, meus amigos, não está nas estrelas, mas em nós mesmos. Devemos enfrentar o desconhecido com coragem e determinação, unidos em nossa busca pela verdade e justiça. O futuro da humanidade está em jogo.
Rezemos para que tenhamos a sabedoria de escolher sabiamente.